E aí, estão prontos para nós fazermos aquela revisão? Porque nós estamos aqui, olha aqui onde eu estou. Estou caminhando aqui no Vale do Guaporé. Estou aqui caminhando na praia do Vale do Guaporé. Cuidado para não pisar nos quelônios, nas tartarugas, nos matupis, nos tracajás, nos matamatais, nos quelônios da Amazônia. Mas na tela para vocês, porque nós estamos na aula 3.2, que está falando justamente sobre o Tratado de Madrid e o Vale do Guaporé. Nós vimos aí que o Tratado de Madrid, nós temos os diplomatas portugueses utilizaram a filosofia do uti possidetis, que era direito de posse, quem ocupa é o dono. O tratado também usava acidente geográfico como limites naturais de espaço para definir, como foi aqui no Vale do Guaporé, limites naturais. O tratado foi importante pelo fato de ter praticamente definido o atual contorno do que seria o Brasil hoje, esse espaço geográfico chamado Brasil. Após o Tratado de Madrid, nós tivemos aí a criação da capital do Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade, 1752 é criado Vila Bela da Santíssima Trindade, mas antes do Tratado de Madrid, em 1748, já era criado a capitania do Mato Grosso. A nova capital torna-se um ponto visceral muito importante para a fronteira colonial. Era o ponto mais extremo da colônia portuguesa. A posição estratégica da bacia amazônica ligava as minas do Mato Grosso a Grão-Pará e também a bacia platina. Então ela ficava em ponto estratégico, ficava no meio da viagem, vamos dizer assim. A mineração do Vale do Guaporé se fortaleceu, muito ouro extraído do Vale do Guaporé. O ouro é descoberto em 34 no Vale do Guaporé. Em 32 ele já começa a ocupar essa região, já começa a adentrar aqui no Vale do Guaporé. Só que existiam os indígenas. Os indígenas, para os portugueses, eram empecilho. Então eles começaram a aprisionar e a matar indígenas. 600 indígenas mortos só pelo general Manuel Reis de Carvalho, com a milícia de 842 soldados. A produção da mina do Guaporé entra em decadência nos 30 últimos anos do século XVIII. Aí eu chamo a atenção para vocês. O Forte Príncipe da Beira, ele começa sua construção em 1776 e ele vai até 1783, o período de construção dele. Claro que as movimentações deram em 75, um ano antes. Mas isso daqui não é os últimos 30 anos do século XVIII? E por que eles constroem um forte se o ouro já estava acabando? Fica um questionamento histórico nosso. As fortificações que foram construídas na Amazônia, elas tinham esses pontos estratégicos aí. O último aqui é o Forte Príncipe da Beira, que protegia essa divisa entre aqui seria Portugal e aqui seria a Espanha. Tá certo? Então, nós percebemos aqui que nós temos, olha, deixa eu colocar aqui para vocês o mapa aqui. Nós percebemos aqui esse Tratado de Madrid sendo construído e definindo novas fronteiras. Então, a partir dessa aula, a partir dessa revisão que nós fizemos, eu quero que vocês façam o quê? Eu quero que vocês façam a atividade de sala. Leiam com tranquilidade, façam a atividade, que daqui a pouquinho eu volto para fazer a correção e nós debatermos com ela. E aí, estava fácil ou estava difícil? O cafezinho que eu tomei ali agora, enquanto você fazia a atividade, estava maravilhoso. E vocês, como era que estavam aí na atividade? Fizeram tudo? Tiveram dificuldade? Foi tranquilo? Foi? Vamos corrigir a nossa atividade? A gente não perder muito tempo, porque tem textos grandes também nessa atividade. Vamos já começar com uma questão da CES Gran Rio, que fez o concurso público aqui. A formação do território brasileiro no período colonial resultou em vários movimentos expansionistas e foi consolidada pelos tratados do século XVIII.
Assinale a opção que relaciona corretamente o movimento de expansão com os tratados de limite. Então, ela está pedindo para relacionar a expansão com os tratados que foram assinados entre Portugal e Espanha. A expansão da fronteira norte, impulsionada pela descoberta de minas de ouro, foi consolidada pelo Tratado de Utrecht. Nós falamos de Tratado de Utrecht. A região missioneira do sul constituiu um caso à parte, só resolvido em favor de Portugal com a extinção da Companhia de Jesus. Tem uma relação com as expedições e o tratado? A expansão e o tratado? Tem a ver isso daí? Letra C. O Tratado de Madrid revogou o Tratado de Tordesilhas e deu ao território brasileiro formação semelhante à formação que nós temos atual. O Tratado do Pardo garantiu a Portugal o controle da região das missões do Rio da Prata. O Tratado de Santo Ildefonso e Badajoz consolidar o domínio português no sul, passando a incluir a região platina. Pessoal, qual é o tratado? Vem cá comigo. Qual é o tratado que nós estamos trabalhando nesta aula? Qual é o tratado que nós estamos trabalhando nessa aula? Não é o Tratado de Madrid? Aí apareceu um monte de tratado e um monte de viagem. Só que os outros tratados nós não trabalhamos. Nós trabalhamos o Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid ele vai revogar, ou seja, ele vai substituir aquele Tratado de Tordesilhas que dividiu o mundo no meio entre Portugal e Espanha. Ele vai substituir o Tratado de Tordesilhas e, a partir da substituição do Tratado de Tordesilhas, ele define um novo espaço para o território brasileiro. E esse novo espaço para o território brasileiro fica muito parecido com o formato que é atual. É por isso que a questão correta é a letra na tela para vocês. É a letra C. O Tratado de Madrid revogou o de Tordesilhas e deu ao território brasileiro a formação semelhante à atual. Vamos para a questão 2. A questão 2, a pergunta até que é pequena, mas as respostas que são textos quase igual da pergunta. O século XVIII, a descoberta de minas de ouro no centro-oeste da colônia portuguesa promoveu a ocupação das zonas centrais da capitania do Mato Grosso, em torno das missões e fazendas dos jesuítas já existentes que serviram de apoio para o comércio local. A imigração de portugueses e bandeirantes para a capitania do Mato Grosso e a fundação de duas vilas, a Vila de Cuiabá e a Vila Bela da Santíssima Trindade. A integração dos indígenas à sociedade colonial, mediante oportunidade de trabalho nos garimpos e pelo incremento na comercialização das drogas do sertão? Ou letra D, a instalação de casas de fundição para controlar a circulação do ouro e da prata na região e a criação do Forte Príncipe da Beira? A criação da capitania do Mato Grosso e Cuiabá, em terras desmembradas da capitania de Minas Gerais, oferecendo sesmarias para os colonos a fim de favorecer a sua ocupação? Olha a pergunta. No século XVIII, a descoberta de minas de ouro no centro-oeste da colônia portuguesa promoveu o quê? Promoveu a vinda de portugueses para a nossa região. Encheu de portugueses a nossa região. Se de portugueses a nossa região, eles criam duas vilas. Uma que vai ser a capital do Mato Grosso, que vai ser Vila Bela da Santíssima Trindade, e outra,
a Vila de Cuiabá, que vai ser depois, posteriormente, a capital do Mato Grosso. Então, a resposta correta dessa daí é a letra B. A imigração de portugueses e bandeirantes, lembrando que os bandeirantes eram chamados de paulistas, para a capitania do Mato Grosso e a fundação de duas vilas, Vila de Cuiabá e Vila Bela da Santíssima Trindade. Todas as duas vão se tornar capital do Mato Grosso. Terceira questão. A ocupação dos vales do Guaporé e do Madeira durante o século XVIII e XIX apresentou características antagônicas. O que é antagônicas? Diferentes. Características contrárias. Antagônicas. Tá? A ocupação de onde? Do Vale do Guaporé e do Vale do Madeira. Enquanto o Vale do Guaporé entrou em decadência no século XIX, porque ele entra em decadência no final do século XVIII, chega no século XIX, ele já está em plena decadência, em função da crise mineradora, o Vale do Madeira iniciou um período de prosperidade econômica e aumento demográfico que pode ser justificado pelo século XIX. O que acontece no Vale do Madeira, no século XIX, que dá prosperidade? Mais do que no Vale do Guaporé. O que vocês acham? No século XIX, o Vale do Guaporé estava basicamente abandonado pelos portugueses. Mas o Vale do Madeira vai dar um boom na economia. Seria a extração da borracha que atraiu milhares de imigrantes para a região? Seria a produção de café que atraiu a população boliviana para a região? Seria a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré que atraiu estrangeiros para a região? Seria a extração de drogas do sertão que consolidou a demarcação de terras indígenas na região? Ou seria a criação de uma zona franca na região, atraindo capital externo? E aí, o que vocês acham? O século XVIII, ele foi muito forte economicamente na região do Vale do Guaporé pela extração do ouro. Quando vai chegando no final do século XVIII, o ouro vai acabando. No século XIX já não tinha mais a exploração de ouro no Vale do Guaporé. O ouro de aluvião tinha acabado no Vale do Guaporé. Só que na metade do século XIX, da segunda metade do século XIX, há a descoberta de uma árvore que se torna o maior atrativo extrativista. Essa árvore vai construir Manaus, vai construir Belém, vai ser o motivo de surgir Porto Velho, vai ser o motivo de surgir o Acre. Eu estou falando da Héveas brasiliense, a seringueira. A extração da borracha é que consolida a economia da Amazônia no século XIX e, principalmente, a economia do Madeira do século XIX. Tela para vocês. A resposta correta é justamente a extração da borracha que atraiu milhares de imigrantes da região, principalmente imigrantes nordestinos. A produção do café não vai ser nesse momento. A construção da estrada de ferro só vai ser no século XX. A extração de droga do sertão foi no século XVII. E a criação de uma zona franca vai ser no século XX também. Última questão. Esse o texto é grande, hein? No Brasil, os portugueses ergueram mais de 350 fortificações em 2 séculos e meio. Estas fortalezas também eram chamadas de fortes, fortins, redutos, redentes, presídios, trincheiras, portões, feitorias, baterias, vigias e ornavacs.
a maior concentração de fortalezas no Brasil estava em Belém, em Recife, em Salvador, e no Rio de Janeiro e em Santos. Qual o nome da fortificação construída na margem do Guaporé e servia para defender a fronteira entre Portugal e Espanha? Pessoal, essa o professor Beto deu como mamão com açúcar para vocês. Mamão com açúcar. Foi esse Forte do Presépio? Foi o Forte de Santo Antônio do Gurupá? Foi a Fortaleza de São José da Barra do Rio Negro? Foi a Fortaleza de São José do Macapá? Ou foi o Real Forte Príncipe da Beira? Essa ficou até brincadeira com vocês. Olha aqui atrás de mim. Ah, não, agora está a locomotiva 18. Aqui esses dias apitou. Aqui os povos indígenas. Aqui a festa do Divino no Vale do Guaporé e sua remada. Olha aqui atrás de mim. Que fortaleza é essa? Que fortaleza é essa? Que fica no município de Costa Marques. Eles queriam fazer uma proteção e queriam controlar um entreposto comercial no Vale do Guaporé. Então eles começam a construir fortalezas. Nossa Senhora da Conceição, Vila Bela, ali também era um entreposto comercial. Só que Nossa Senhora da Conceição, a enchente tira de tempo. Aí eles começam, em 1775, a fazer a movimentação para construir nova fortificação. Iniciado em 1776, mesmo ano que iniciou a independência dos Estados Unidos. Sabia disso? A independência dos Estados Unidos também vai ser de 1776 e ser consolidada em 1783. O Forte Príncipe da Beira também é construído no mesmo período, em 1776 a 1783. Mesmo período da independência dos Estados Unidos. E aí eles constroem essa fortaleza em plena floresta amazônica, na divisa entre Portugal e Espanha. Então, a resposta correta é a letra Real Forte Príncipe da Beira. E aqui, encerramos mais uma aula. Vou caminhar aqui no Vale do Guaporé, entre os quelônios da Amazônia, porque a história de Rondônia é para conhecimento de vocês, serve para a vida de vocês e serve para vocês entenderem o espaço geopolítico onde vocês vivem. Até a próxima aula.